Neymar ouve conselho do neto e decide mudar. Mas antes inscreva-se no canal agora para não perder nenhuma novidade. Neymar, o atacante do Santos, voltou a ser o centro das atenções nos últimos dias. Mesmo estando fora da convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, essa ausência não abalou o craque, que segue firme e determinado. No CT Rei Pelé, na base do Santos, ele treina pesado todos os dias, mantém o foco absoluto em seus objetivos e mostra que ainda tem muita gasolina no tanque para escrever novos capítulos da sua carreira. Eu acho que a gente tem que respeitar o processo natural do Neymar, cara. Também é. Eu acho que a gente tá discutindo isso, é ansiedade, cara, é ansiedade. Porque assim, se o Neymar continuar jogando na sequência que ele tá, eu acho que naturalmente ele vai voltar. Sim, naturalmente ele vai estar mais móvel, ele vai estar mais firme, mais forte. É que assim, que a Copa já tá aí, eu entendo toda essa questão, a pergunta tem que ser feita, o nosso principal jogador, sim, ponto. Mas eu acho que a gente às vezes esquece que é uma questão que é só o tempo que vai dizer. Não tem como a gente ficar... Até porque a gente não consegue confiar que ele vai estar apto mais 3 rodadas do Brasileiro. Se a gente olhar os últimos 3 anos, ele teve muito mais inapto do que apto. Então a amostragem que a gente tem é essa. Agora, se ele termina o Brasileiro bem, começa a próxima temporada bem, eu acho que é natural. A volta dele é natural. Em meio a tudo isso, uma reação chamou a atenção. O ex-jogador e atual comentarista Neto resolveu mandar um recado direto para Neymar. Se na ideia do Neymar, por exemplo, que deu a entrevista, ninguém falou nada do edema, ninguém tem informação de nada. O que a gente sabe, pelo menos o que eu sei, é que o Sormani deu uma entrevista, acho que no canal dele, e dizendo que ninguém poderia mais falar de qualquer coisa do Neymar. Aí o cara joga e toma cartão amarelo contra o Vasco. Aí depois, antes da convocação da seleção brasileira, vem a informação por parte de todo mundo que ele estava com edema. E isso todo mundo falou, o mundo falou do edema. E que ele tava com esse edema, pá. Aí, não jogou contra o Bahia, perdeu o jogo, veio pra jogar contra a equipe do Fluminense. Eu acho que ele ficou uns 2 dias sem treinar, treinou acho que numa quarta ou numa quinta-feira. E aí o Santos mostrou ele treinando, bate bola, tira gol, papapá. E aí ele jogou contra a equipe do Fluminense. Empatou o jogo 0-0. Um jogo ridículo dos dois times e dele também, que é o Neymar, que ganha 21 milhões por mês. E aí na entrevista ele fala o seguinte: olha, eu não fui convocado, não é por causa da preparação física, é por parte técnica. Então o que ele quis dizer? Que ele não estava machucado e que a CBF errou, que o Ancelotti errou, isso no ponto de vista dele, porque ele acha que ele é a maior pica do mundo. Não é. Não é mesmo. Quem é o Cristiano Ronaldo, é o Messi, que perde o campeonato. E ele é o único cara que fica lá esperando os jogadores que ganharam o título, ele de pé com a medalha de vice-campeão. É o Messi, que era trucidado por parte da mídia mundial, que não era argentino e que nunca ia ser campeão. Ele foi campeão olímpico, foi vice-campeão do mundo e foi campeão do mundo. É o Messi que vai jogar a Copa do Mundo no Canadá, nos Estados Unidos e no México com 40 anos de idade. É o Luis Soares, que jogou no Grêmio e foi artilheiro do campeonato, ficou na 2ª posição. O Neymar é um dos maiores jogadores do mundo? Foi. Não é mais. Foi. Hoje é um jogadorzinho. E quando ele fala que é a parte técnica que não deixou ele ir para a seleção brasileira, então vamos lá. Quantos anos ele ficou sem jogar no Al Hilal? 2 anos. Não foi? Quanto tempo que ele não é convocado para a seleção brasileira? 2 anos. 2 anos. Há quanto tempo ele não faz 10 jogos consecutivos? Milhares de anos. Há quanto tempo ele não é artilheiro de nenhum time? Milhares de anos. Há quanto tempo que ele não joga um futebol decente, da fama e da força que ele tem e do nome que ele tem? Mais de 2 anos. Há quanto tempo ele só fica machucado? Há mais de 5 anos. Então, ele não merece estar numa convocação, sendo que a convocação, o Brasil já está... Dá um pouquinho mais de voz pra mim. O Brasil já está na Copa do Mundo. Boa.
O Brasil já está na Copa do Mundo. O Brasil joga contra o Chile e contra a Bolívia. 2 seleções que não vão para a Copa do Mundo. E que o Brasil já está classificado. Então, meu irmão, é inacreditável ainda as pessoas ter a cara de pau de achar que ele tem que ser convocado. Ele só pode vir a ser convocado se ele fizer 10 gols no campeonato, se ele fizer 3 jogos consecutivos e fazer 5 gols, se ele fazer o Santos sair dessa zona de quase rebaixamento. Em suas palavras, Neto afirmou que o atacante precisa recuperar o auge técnico. Só assim, segundo ele, Ancelotti será obrigado a convocá-lo novamente para a seleção brasileira. Palavras fortes, sinceras, que mexeram não apenas com os torcedores, mas também com o próprio Neymar. De acordo com pessoas próximas, Neymar teria levado esse conselho a sério. O camisa 10 do Santos, acostumado a brilhar desde muito jovem, decidiu mudar sua postura. Agora, ele estaria mais dedicado, mais disciplinado e disposto a mostrar dentro de campo que ainda pode ser decisivo. Essa nova fase pode ser o início de um recomeço. Afinal, Neymar não é apenas um jogador de futebol, ele é um símbolo, uma referência, e quando ele está em alta, o futebol brasileiro ganha ainda mais força. É claro que o caminho não será fácil. Recuperar o auge exige sacrifício, dedicação e, principalmente, tempo. Mas se existe alguém capaz de virar a página e calar os críticos, esse alguém é Neymar. Eu acho que a gente tem que respeitar o processo natural do Neymar, cara. Também é. Eu acho que a gente tá discutindo isso, é ansiedade, cara. É ansiedade. Porque assim, se o Neymar continuar jogando na sequência que ele tá, eu acho que naturalmente ele vai voltar. Sim, naturalmente ele vai estar mais móvel, ele vai estar mais firme, mais forte. É que assim, que a Copa já tá aí, eu entendo toda essa questão, a pergunta tem que ser feita, o nosso principal jogador, ponto. Mas eu acho que a gente às vezes esquece que é uma questão que é só o tempo que vai dizer. Não tem como a gente ficar... Até porque a gente não consegue confiar que ele vai estar apto mais 3 rodadas do Brasileiro. Se a gente olhar os últimos 3 anos, ele teve muito mais inapto do que apto. Então a amostragem que a gente tem é essa. Agora, se ele termina o Brasileiro bem, começa a próxima temporada bem, eu acho que é natural. A volta dele é natural. E eu concordo com o Ancelotti que se ele tem essa avaliação, ele tem que segurar. Tecnicamente, eu volto a falar. Eu sei que tem pessoas que têm raiva do Neymar, porque o Neymar por questão política, o Neymar do jeito que ele fora de campo, não sei o que. Acho que cada um pode ter sua opinião. Agora, a pessoa que vira pra mim e fala que o Neymar não joga bola, que ele não tem qualidade, aí é o mesmo papo que eu falei, de acreditar em Saci Pererê. Eu acho que eu acredito até mais. Porque aí já é loucura. A questão do Neymar não é essa, a questão do Neymar é o tempo, é o processo. Vamos esperar. Tudo que a gente falar aqui não adianta. Porque daqui a pouco ele pode machucar de novo, ele pode começar a fazer um segundo turno do Brasileiro arrebentando. Aí ele arrebenta no segundo turno do Brasileiro. Aí não tem como não defender a convocação. Fica indefensável. E aí o Ancelotti vai ter que fazer. E essa mudança de mentalidade pode ser o combustível que faltava para recolocar seu nome no topo e obrigar Ancelotti a olhar novamente para ele. É você, acredita que Neymar ainda pode dar a volta por cima e reconquistar a vaga na seleção brasileira? Será que o conselho de Neto realmente vai marcar uma virada na carreira do craque? Deixe a sua opinião nos comentários e participe dessa discussão. E não esquece, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, porque aqui você acompanha todas as novidades do futebol brasileiro e mundial em primeira mão.